Mas quando a gente vem de raízes mais simples, a gente consegue perceber coisas e valorizar depois que outras não conseguem às vezes. Né? Por exemplo, hoje eu consigo valorizar coisas que meus filhos não valorizam. Né? Eu levo minha filha para viajar comigo, vou dar palestra em Nova York. Aí levo ela e ela acha tudo normal. Eu falei, filha, mas aqui tá em Nova York. Ela falou, pai, é porque você veio lá do subúrbio para você... Então é muito difícil você lidar com uma pessoa que está acostumada com as coisas. Mas quem veio de uma origem simples geralmente costuma ver o mundo de outra forma. Como é que você vê isso aí? Mas isso é cativante, né? Eu acho que cada vez que você entra nessa vida, cada vez que você participa desse mundo, desse universo, é uma história que você conta. E nós tivemos a oportunidade de contar uma história um pouco mais extensa. Quando você tem uma origem muito humilde e decide, porque também foi uma decisão minha. Eu costumo dizer que as pessoas precisam ser felizes. Se você é feliz com uma vida simples, tranquila e pacata, tá tudo bem. Eu tenho um tio que ele tem uma vida simples, feliz e pacata e foi o que ele escolheu a vida inteira, por mais que ele tenha estudado, seja professor universitário. Mas quando você decide ter uma vida diferente, empreender, construir um futuro maior, construir um legado, transformar pessoas, transformar a tua própria vida, a vida de outras pessoas, você tem a oportunidade de contar uma história um pouco mais extensa. É como se o começo fosse algumas páginas lá para trás. Dos nossos filhos, a página é da 40 para frente. É isso aí. E a nossa é da 1 a 40. E aí, como nós vivemos do 1 ao 40, e os nossos filhos não, eles não conseguem se emocionar como nós nos emocionamos. Porque eles não leram essa parte do livro, ou melhor, não escreveram. Não existe registro mental. Não tem como. Eu já conversei com psicólogos amigos, falei, mas como é que eu faço para ensinar meus filhos a valorizar? Ele falou, esquece. Ele não tem registro mental do que é isso. Só você viveu. Você vai ter que treiná-los daqui para frente. Ver o privilégio que é começar daqui para frente e não fazê-los voltar ao passado para valorizar. Sabe uma coisa gostosa de fazer com os filhos? É contar a tua história. E às vezes eles acham até bizarro. Não acredito. Meu filho, por exemplo, meu filho nunca andou de ônibus. Porque quando ele nasceu, eu já era um empresário e ônibus transmite para mim, hoje como empresário, uma questão de insegurança. Não é nem uma questão de luxo ou de Não, simplicidade, é de uma questão insegurança. segurança. É uma questão de insegurança. Tipo assim, Renato, leva seu filho para andar de ônibus. Tá, eu posso levá-lo para um dia educá-lo. Mas, dentro da minha condição de vida hoje, como empresário, como figura pública, eu corro risco de sofrer algum tipo de violência dentro de um ônibus público. O meu filho não sabe o que é ônibus. E aí, quando eu conto para ele um pouco das histórias, quando ele sabe um pouco do que eu vivo, cara, ele se diverte, ele fica curioso, ele acha interessante. É diferente. Mas a grande verdade é, nossos filhos não leram da primeira a 40% da nossa página. Leram de 40% para frente. E essa experiência ele não terá. Nós tivemos. Então, frequentemente, o nosso passado nos avisa de onde nós viemos, quem nós somos e o que nós nos tornamos. E cada vez que o passado nos lembra disso, essa emoção é um misto de orgulho, de satisfação do tipo, deu certo. Porque todas as vezes que você arriscou, você fala, ai, será que vai dar certo? Deu certo. E terceiro, de nostalgia também, por saber que a tua história existiu. Cara, eu tenho muito orgulho de ter sido office boy, eu tenho muito orgulho de ter entregado panfleto no Farol, eu tenho muito orgulho de ter sido auxiliar de laboratório no começo da minha carreira na área química, porque isso formou muito do que eu tenho hoje, de dar valor ao dinheiro, de ser uma pessoa muito pontual com o trabalho, de ser uma pessoa muito obcecada por progresso, porque eu tinha metas grandes dentro da minha cabeça, mas pequenas chances para fazer com que essas metas viessem a se tornar uma realidade. E aí, cada vez que você recebe uma experiência incrível, como ir em Nova York e palestrar para centenas ou milhares de pessoas em Nova York, você fala, caramba,
Eu fiz agora, eu voltei semana passada na Grécia. Eu fui convidado para fazer uma palestra na Grécia. Eu, ali com a minha esposa, cheguei para ela no banheiro e falei assim: olha onde nós estamos, olha onde nós chegamos, olha onde nós fomos parar. E isso não é uma reflexão arrogante, de forma alguma. É uma reflexão até para reconhecer da onde você veio, para você nunca se esquecer disso, de como foi duro você chegar até ali, mas, acima de tudo, para você reconhecer como valeu a pena. Porque valeu tão a pena que você olha e fala assim: não se vitimize por tudo que você passou, porque você está colhendo. E também não é só a questão da vitimização, mas também você ficar depois com culpa de estar com sucesso com dinheiro. Tem tanta gente precisando. Eu tenho um amigo que esse dia me procurou para isso. Falou: cara, eu prosperei muito e eu tô meio culpado, porque se eu troco de carro, fico, poxa, eu podia estar ajudando mais gente, eu podia estar fazendo tal coisa. A verdade é que a gente ou se faz de vítima ou acaba ficando culpado porque está prosperando. Mas a prosperidade, ela é, sem exceção, ela é a colheita de algo que você plantou. Da mesma forma que uma vida miserável, né, em qualquer sentido da palavra miséria, um casamento miserável, uma vida emocional miserável, é reflexo de algo que você plantou. O que a sua infância te proporcionou de bom e de ruim para ter gerado o Renato de hoje? Bom, a minha infância, ela me proporcionou grandes, vamos dizer assim, grandes gatilhos que eu carrego até hoje. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito segura com relação ao dinheiro. O que é uma pessoa segura? Uma pessoa segura, por exemplo, é o seguinte: se eu for viajar com a minha família, eu não faço conta de passagem, eu levo todo mundo e vão todos de primeira classe. Porque o meu trabalho me proporcionou isso. Tá. Mas eu não coleciono carros. Renato, você tem uma Porsche, você tem uma... Tudo bem. Eu tenho uma Porsche, mas diante do meu patrimônio, do que eu construí, eu não coleciono carros. Eu não coleciono casas, eu não coleciono relógios, eu não coleciono coisas, eu coleciono experiências. Momentos. Então, eu viajo muito, eu passeio muito, eu entrego muito para os meus filhos no que diz respeito à educação, experiência e oportunidades. Mas eu sou uma pessoa muito preocupada com o planejamento do meu futuro até ainda hoje. Por ter 47 anos de idade, eu ainda estudo, analiso, divido com a minha esposa: olha, nós temos que chegar aqui nessa situação, essa decisão aqui na empresa vai refletir isso que vai acontecer na empresa vai acontecer isso, para o nosso futuro vai ser muito bom em relação a isso. Eu continuo planejando o futuro. Só que hoje, com a minha idade, o meu futuro já chegou. Então eu faço tudo que eu tenho vontade também. Já chegou meu futuro. Porque também, se eu achar que o futuro está ali na frente, eu nunca vou parar e desfrutar. Eu tenho uma frase que eu digo, que o caminho estreito leva você a uma vida fácil. E o caminho largo leva você a uma vida difícil. Eu já cheguei naquela vida mais fácil. Então eu já, de vez em quando, eu não trabalho de sexta, eu reduzo meus horários. Se me der a louca, eu pego minha família e viajo uma semana e falo para todo mundo das empresas: se virem, cuidem. Renato... E ainda brinco com eles, falo assim: cara, tô velho, toca vocês estão, toca vocês, eu já tô, porque tem que aproveitar. Então, essa minha vida mais fácil já chegou. Tem uns 2 anos, mais ou menos. Daqui para frente, meu objetivo, meu plano é só aumentar minha qualidade de vida. É aumentar meu tempo com a minha família, é viajar mais com a minha mulher, é aproveitar mais a vida, mas, em compensação, também não penso em aposentadoria. Não penso em não trabalhar. Não pense em não ser uma pessoa produtiva. Não pense em dormir e acordar no outro dia e falar assim: nossa, o que eu vou fazer? Vou ligar a televisão. Não, isso não. Mas eu vou aumentar cada vez mais minha qualidade de vida. Isso é uma coisa que a infância me ajudou. Essa questão de ser uma pessoa sempre preocupada com o amanhã. Eu perguntei isso porque a infância, ela é a estrada que a gente vai caminhar a vida toda, né? Na minha infância, eu passei por situações que eu decidi algumas coisas. Por exemplo, hoje eu levo... não só o meu conteúdo, mas a minha vida é muito ligada à espiritualidade. Porque tem gente que tem um conteúdo de uma coisa, mas a vida não é igual, né? Tem gente que fala de saúde, mas come errado fora das câmeras, né? Mas eu decidi levar uma vida de espiritualidade, meu conteúdo de espiritualidade. Porque na minha infância eu tive experiências com isso que
me fizeram acreditar. Mas também por causa de algumas privações que eu tive na infância. Meu pai, ele se esforçou, meu pai era assalariado da Marinha, então ele se esforçou muito para colocar a gente em escola particular, que era um sonho dele. Que legal. Mas qual foi o problema disso? Todo o dinheiro era para a escola. Então a gente não tinha dinheiro nem para roupa, nem para o tênis. Então na escola particular o pessoal ia de Nike, a gente ia de Quixute. Somos parceiros nessa situação. O pessoal ia de carro. O pessoal ia de carro bom. Meu pai tinha um Chevetinho vermelho. Então esses graus comparativos criaram em mim vários gatilhos de eu não vou querer ter isso na vida, eu vou querer ser melhor. E eu comecei a estudar o que a pessoa tinha que fazer para ter dinheiro. Tinha que ser empreendedor, ter que vender alguma coisa. Desde adolescentezinho, eu já falei, pronto, eu não quero trabalhar para ninguém e tal. Foi a infância que botou isso na minha cabeça. Ou seja, coisas que deveriam ser ruins, do modo que você interpreta, você pode levar como um gatilho positivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, vou criar minha independência financeira e vou ajudar as pessoas com o que eu acredito que, no caso, é a espiritualidade. Você começou a vida empreendedora e física com quantos anos? Foi na mesma época ou foram situações diferentes? Foram gatilhos diferentes, a física e o empreendedorismo? Olha... Porque ter um corpo desse é um empreendimento, né? O investimento que você tem que fazer... mas... Você vê, o Wesley já desistiu da vida. Ele tá com esse corpo mesmo. Tô tentando. Conta comigo. Não, vai mudar esse jogo. Não, isso é que é o problema. No final você vai avaliar o meu físico. Vamos dar uma olhada. Não, escuta, gente. O Wesley chega atrasado quase todo dia. E aí eu pergunto pra ele, chegou atrasado de novo? Ele falou que eu tava na academia. Mas já são 4 anos, 5 anos com essa desculpa e não tem resultado nenhum. Ou ele tá mentindo pra mim, bote aqui no comentário. Você acha que o Wesley tá mentindo pra mim? Ou ele tá indo pra academia? Quanto tempo você treina, mas? Nem sei. Quando tá gravando, ele não gosta de dar números, porque a gente usa contra ele. O pessoal começa a avaliar, não, tá treinando errado. Diga, amigo, quantos anos você tem na academia, que eu direi quanto tempo você se dedica a ela, né? Bom, mas respondendo a sua pergunta, o meu físico é reflexo... gatilho. Não, mas na verdade é o seguinte, o meu físico é reflexo da minha personalidade, Thiago. Eu sempre fui uma pessoa de alta performance. Entendi. Sempre. E quem me ensinou isso foi o esporte. Com 12 anos de idade, eu era uma criança obesa. Com 16 anos de idade, eu resolvi mudar esse padrão de obesidade e comecei a fazer uma dieta muito restrita. Essa dieta restrita me levou a um quadro de perda de massa muscular, perda de gordura, também fiquei muito magro. Eu entrei na academia para realizar uma recomposição corporal. Eu queria fugir da obesidade, mas eu também queria ter um físico mais sadio. Então você tinha um mínimo de educação, seus pais te davam algum suporte, porque uma criança com 16 anos tomar uma decisão dessa, entrar na academia, tem que ter um mínimo de suporte. Você não era ninguém que estava largado na rua, por exemplo, é isso que eu quero dizer. Não, eu tive uma educação muito boa. Meus pais eram muito simples, muito humildes, mas eles eram presentes. Meu pai nunca foi o pai de brincar comigo. Né? É uma geração que o pai era o provedor. Meu pai era um homem muito bom, muito honesto, uma das pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida. E que trabalhava de segunda a segunda, ele tinha um final de semana por mês de folga. Trabalhou 38 anos na mesma empresa. Dava bom dia durante a sua vida inteira para o mesmo porteiro, porque o porteiro trabalhou 42. O meu pai se aposentou na mesma empresa porque a empresa retornou para o exterior, aposentou ele com 56 anos de idade. Meu pai, com 56 anos de idade, se aposentando, já não servia mais para o mercado de trabalho. Nós estamos falando da década de 80, final da década de 80. Ele entrou num quadro de depressão muito profunda que levou ele a um AVC e a um infarto. E meu pai teve algumas sequelas desse AVC. Então, meu pai tinha tremores, meu pai tinha dificuldade para andar. Então, meu pai, aos seus 58, 60 anos, foi quando ele teve esses problemas de saúde. Ele era um homem que parecia ter 75, 80 anos. Minha mãe, 17 anos mais jovem do que ele, sempre foi dona de casa. Eu sou de uma geração que a mulher era dona de casa e o marido ia trabalhar. Lógico. Meu pai e minha mãe, igualzinho. Uma coisa. Minha mãe se viu na necessidade de começar a trabalhar. O que uma dona de casa que nunca trabalhou na vida vai trabalhar? Empregada doméstica. Minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica. Só que
minha mãe carrega os filhos e levava para uma praça no Parque de Ibirapuera, que não custava nada, para levar a gente para brincar. Minha mãe carregava os filhos, levava a gente no Sesc, que é um clube dos comerciários, pagava lá R$10 para nós entrarmos, R$15 para nós entrarmos na época e para nós brincarmos. Então, dentro de todo o esforço dela, minha mãe era uma pessoa muito enérgica. Eu tinha um chaveiro na minha cozinha com 3 modalidades de cinta. Eu tinha uma irmã 4 anos mais velho que eu, um irmão 4 anos mais novo. Então eu brincava com meu irmão. Ali era de acordo com o delito, entendeu? Cada cinta era de acordo com o delito. Era uma educação antiga. Mas que para mim, para os meus irmãos, de alguma forma funcionou. Na nossa geração funcionava. Eu penso muito sobre jamais faria isso. A mesma coisa, exatamente. Mas funcionou. Eu não sei por que na nossa geração funcionou. Eu não consigo imaginar eu encostando num filho meu. Que mudou os conceitos e mudou também a fase emocional das crianças. As crianças estão muito evoluídas emocionalmente. Muito evoluídas. E assim, você apanhava da mãe, dava 2 horas, estava beijando a mãe. Não, tá tudo certo. Tava beijando a mãe. Lógico. Entendeu? Não vem aqui não, moleque, que eu tô bravo com você. Não, mãe, para com isso, tudo tal. Bom, eu morava na periferia de São Paulo, no extremo da Zona Sul, num bairro perigosíssimo. Muitos amigos meus morreram, ou viraram traficantes, ou viraram bandidos. E os meus irmãos e eu nunca nos envolvemos nesse tipo de coisa. Então tive educação. Eu te perguntei isso porque quando eu falo de família, as pessoas acham que família é uma palavra ligada à religião. E não é. A família é uma questão de sociedade, é uma questão social. Por exemplo, quando o pai sai de casa, ele cria um problema social. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra vai te explicar isso. Então, porque o pai que coloca limite nas crianças, o pai que gera segurança emocional de proteção e de provisão nos filhos. Então, quando o casal separou, o pai sai de casa, essas coisas todas, e começa aquela desintegração de família, é uma questão social que está sendo gerada. E, geralmente, quem mesmo vindo de uma família simples aproveita as oportunidades e cresce é quem teve um mínimo de base familiar, porque eu entendo que existem vários modelos de família, então, mas o mínimo de base familiar para você, por exemplo, poder tomar a decisão de emagrecer, ao invés de entrar numa depressão e morrer, ou tentar contra a própria vida, que é o que os adolescentes estão fazendo hoje, diante de qualquer desafio, pequenininho já está pensando em se matar, você foi para a academia e foi para uma dieta e tudo. Então, por isso que eu perguntei sobre família, porque geralmente tem que ter um mínimo de base familiar para você tomar a decisão certa, é isso que eu quis dizer.